Olá, eu sou a Andréa Marques, apresentando mais um programa Simples Assim e hoje na Controller, Contadores Associados, com Silvana Araújo, dando várias dicas de como montar uma empresa. Não saiam daí, voltamos já. Olá, estou aqui na Andréa Marques Calçados e separei alguns modelos de bota para vocês. Botas montaria, temos bota country, várias cores e também botas flat, solado de borracha, bem confortável. Inclusive hoje estou usando uma marrom que é muito confortável. Vários modelos e cores para vocês. Separei também sapatilhas. R$ 59,90, com muito strass, brilho, dourado está em alta. E também algumas sapatilhas aqui a R$ 49,90. Não percam, várias cores. E aqui uma novidade, gente, organizador de bolsa. Porque facilita quando trocamos de bolsa. Você não precisa tirar tudo que você tem. Você tira o organizador. Aqui um modelinho para vocês, esse é o organizador grande, mas nós temos o pequeno também, né? O grande ele tem zíper e o pequeno não tem zíper, gente, mas cabe tudo. Você coloca carteiras, documento, tem as divisórias para batom, para tudo o que você quiser. E aí na hora de trocar de bolsa é só tirar, colocar dentro da outra e pronto, você já pode sair. Então esperamos vocês aqui na Diogo de Faria 123, Centro de Guarulhos, 2440-5200. Bem, voltamos agora. Estou recebendo aqui Silvana Araújo. Tudo bom, Silvana? Tudo bem, Andréa. Tudo ótimo. Contadora. Isso, contadora. Há mais de 10 anos. Aqui na Controller, Contadores Associados. Exatamente. 12 anos aqui. 12 anos já na Controller. Já. É que vocês se uniram, né, Silvana? A gente tem uma história curiosa, né? Eu tinha um outro escritório de contabilidade, né? E eu reencontrei um amigo de época de faculdade que também tinha um escritório. E aí a gente, depois de vários encontros, tal, a gente resolveu fazer uma junção, né? O slogan até que a gente usava na época era unir para crescer. Então, a princípio, a gente fez uma junção dos nossos dois escritórios, onde a gente uniu, mas não sendo uma sociedade. E nesse período as coisas começaram a caminhar bem e tal, e aí apareceu uma terceira pessoa, que foi um outro sócio nosso, e que aí realmente a coisa tomou um outro rumo e virou uma sociedade. E aí eu tinha uma outra identidade comercial, né? Era Contimix, e depois passou a se tornar Controller Contadores Associados. E é uma história legal mesmo, né? Você vai crescendo, você precisa aumentar a sua equipe, né? E acho que vocês conseguiram unir as equipes, na verdade, né? Sim, porque uma dificuldade que a gente vem tendo com o passar dos anos e parece que está aumentando muito é a dificuldade com a mão de obra qualificada. Sim. Né? Eu acho que todos os segmentos estão sofrendo com isso. Creio que principalmente a área de prestação de serviços. Então nós estamos num momento onde o contador está sendo realmente, de fato, né, acho que de uma forma inédita na história, sendo reconhecido pelo seu trabalho e pela importância que ele tem, como não só como o contador que vai dar as diretrizes da legislação para o seu cliente, mas sim aquele que vai estar fazendo uma consultoria, dando uma diretriz para a sua gestão de negócios, da administração, né? E a contabilidade ela é um retrato fiel de como está a sua empresa. Por isso é muito importante que as empresas tenham um acompanhamento contábil no escritório idôneo, né, com contadores que eles realmente sejam credenciados, que estejam a par de toda a legislação. Você falou uma coisa muito importante aí, né, o escritório idôneo. E como sabermos se o escritório é idôneo? Olha, um dos passos seria você estar consultando no CRC, que é o órgão que é o nosso Conselho Regional, para saber se o escritório realmente está inscrito, se os contadores que participam daquele escritório também são contadores habilitados para exercer a função. E depois existem outros critérios que são critérios normais que em toda profissão, todo segmento se tem, que são as indicações. Isso é ótimo. Né? Você procurar saber sobre algumas pessoas que já têm um convívio profissional com esses escritórios para saber do andamento, as histórias, se tudo correu bem, né, no atendimento. Isso é uma coisa também fundamental. E
escritórios estão sempre se reciclando, porque a nossa área é uma área que tem muitas mudanças, mudanças contínuas, o tempo todo a gente tem sofrido uma carga de adaptação, de adequação das novas legislações, e então a gente tem que forçar a fazer os nossos colaboradores a fazer treinamento, a fazer análise, os estudos, porque hoje o contador ele desenvolve esse papel de orientador na gestão fiscal, contábil, gerencial da empresa. Então, não é só o contador responsável, toda a sua equipe também tem que ser bem treinada, né? Bem preparada para os desafios aí que a gente vem passando, pelas transformações aí no momento do Brasil crescendo tanto. E toda empresa, independente do tamanho, precisa do escritório de contabilidade, né, Silvana? Até um autônomo, uma microempresa, né? Sim, todo o tipo de segmento, qualquer tipo de empresa é necessário que se faça através de o andamento dela, através de um acompanhamento contábil, né? Então você pode até querer um contador autônomo, que é uma modalidade que hoje já vem com o tempo já não tão utilizada, e hoje o que mais se tem são grandes escritórios de contabilidade, escritórios que estão se adequando e se formando, preparando toda a estrutura para as empresas, né? Então, qualquer segmento, qualquer tipo de empresa, o primeiro passo que ela tem que fazer quando a pessoa definir que vai abrir uma empresa, é procurar um escritório de contabilidade. Então, o primeiro passo é procurar o escritório de contabilidade. Sim. E aí, o que a pessoa precisa para montar uma empresa? Então, depois que a pessoa já definiu o que ela quer fazer de fato, né? Ela vai fazer, a gente orienta a pessoa, porque às vezes nós somos procurados por empresários que já sabem o que querem, já estão bem definidos, e outros que ainda apenas têm o sonho de montar um negócio, mas ainda não sabe exatamente o que. Então, eu vou falar dos dois casos. Para aqueles que ainda não sabem exatamente o que eles querem fazer, é bom que ele faça uma pesquisa de mercado para saber qual é o perfil dele que vai se adaptar melhor ao perfil do mercado que hoje está vindo num boom, né? No caso que a gente teve aí até o ano passado, um crescimento muito grande da área de construção civil. Então, é importante que o empresário saiba qual é a área que ele quer atuar. Depois disso definido, ele tem que saber qual é o público que ele vai atingir, né? Que ele quer atingir na realidade. Então, isso vai determinar qual é o público, o local que ele vai estar se instalando. A região né? É importante. Né? É muito importante que ele saiba onde ele vai estar, que público ele vai querer alcançar, para ele saber onde ele vai ter que se instalar para alcançar esse público. E depois a gente pede para que ele faça essas análises de quanto que ele tem disponível para fazer no investimento, se o que ele tem realmente é compatível, né? Para ele realizar esse início, porque no início a gente percebe que os empresários têm uma confusão muito grande entre separar o que é dele e o que é da empresa, né? Então, é primordial que saiba separar essas duas coisas. Sabendo separar isso, já tendo definido, nós, como os contadores, a gente também vai estar trabalhando na orientação de como se fazer isso, todo passo a passo. Então, já definiu, já achou o local, já sabe qual é o segmento, está tudo arrumadinho, então vem procurar um contador. Aí nós, aqui no escritório, vamos estar fazendo os levantamentos para saber exatamente o que. Se a área que a pessoa escolheu é uma área que é permitida aquela atividade, né? Porque existem algumas áreas que não é permitido, por exemplo, postos de gasolina, não é permitido algum tipo de casa noturna, que casa noturna, quando eu digo, pode ser inclusive simplesmente um restaurante com música ao vivo. Então, existem áreas que são residenciais que não podem. Então, a pessoa vai, faz um investimento, aluga e depois procura o contador. O ideal é que escolha o lugar, pegue o IPTU, tal, procure o contador, a gente vai fazer um levantamento para saber se aquela área é permitida fazer aquele tipo de atividade comercial. Sendo, a gente vai dar o ok e a gente começa a solicitar as documentações necessárias. No caso de uma empresa que vai estar abrindo, vamos colocar aqui um restaurante, que foi o exemplo mais prático que eu dei. Certo. E que vai ser uma empresa individual. O que é uma empresa individual? É de apenas uma pessoa, um sócio. Então, a gente vai estar solicitando os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante do local do estabelecimento, que seria o contrato de locação, o IPTU,
a planta, que é muito importante a planta, porque tem que ser feito, todos os estabelecimentos têm que ter a licença de funcionamento para poder começar a trabalhar. No caso de restaurante, é ramo alimentício, então a gente vai precisar da vigilância sanitária, vai se fazer uma propaganda, a gente vai precisar também fazer o alvará de publicidade, né, que hoje a gente tem vários critérios, a cidade limpa também aqui em Guarulhos. Então são uma série de pré-requisitos que a gente passa, orienta, e é fundamental que o empresário, no momento que ele estiver idealizando fazer isso, que ele vá buscar informações antes de começar o seu empreendimento, que é para realmente ele saber se é realmente aquilo que ele quer e se ele está disposto a realmente se aventurar aí no ramo empresarial. Não é só chegar e montar, né? Não é só chegar e montar. Precisa funcionar dentro da lei, né? Isso é importantíssimo. Exatamente. Né? Até penso para você ter uma tranquilidade para estar desenvolvendo a sua atividade, para você poder estar tranquilo, com as portas abertas, trabalhando bem. E propaganda, né? Hoje a propaganda, a gente tem uma competitividade muito grande, então a gente tem que estar se expondo, tem que estar se mostrando, mas até para isso existe lei. Então existe o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer para estar fazendo a divulgação. Verdade. E você disse que agora saiu também uma nova modalidade. Sim, a gente já há algum tempo, o governo instituiu o MEI, que é o microempreendedor individual, que seria para abranger aquelas pessoas que trabalham, mas de forma informal, que não tinham como legalizar a sua fonte de renda. Hoje a gente consegue fazer isso através do MEI, que deixou de ser MEI e agora é EI, porque tiraram o micro, né? Afinal de contas, ninguém quer abrir uma empresa e já ser chamado de micro, né? Eu sou tão micro e tal. Então foi tirado e hoje é EI. Então o que acontece? Quem que vai abranger? Vai abranger o ambulante, vai estar abrangendo também alguns profissionais autônomos, pessoas que querem abrir um pequeno comércio, do qual, por exemplo, pode ser até mesmo uma loja de roupa, né? Quais são os critérios para abrir o EI? Que você tenha apenas um funcionário, né? Que esse funcionário seja registrado de acordo com a legislação, também de acordo com o piso. E você vai fazer o registro desse funcionário, um único funcionário. Você vai ter um faturamento, em média, até 5 mil mês. E você vai pagar um valor baixo de R$ 37,10. Que é um imposto. Que é o imposto. Esse é o valor do imposto. O valor estabelecido. O valor estabelecido que com isso você vai abranger o benefício do INSS, né? E de todos os impostos já colocado do governo, do estado, já está tudo embutido, né? O governo fez isso para tirar o pessoal da informalidade e poder dar uma condição melhor de trabalho, porque esse empresário, inclusive, ele tem, mesmo ele sendo um empreendedor individual, que a gente chamava de micro, porque realmente... Esse é o EI, então, empreendedor individual. Que era o microempreendedor individual, que era o MEI, virou empreendedor individual apenas. Então, o que acontece? Hoje, ele tem a opção de ter o CNPJ dele, então ele pode colocar no seu estabelecimento uma maquineta de cartão, ele pode ter conta em banco, ele melhora a apresentação dele até mesmo para os fornecedores dele. E a empresa, depois de um tempo, se ela, a ideia é que ela cresça... E passe dos R$ 5 mil, né? E ela vai passar desse valor, ela vai deixar então de ser uma EI e ela vai para uma modalidade de uma empresa normal, sendo uma micro ou uma empresa de pequeno porte. Entendi. Essa é a modalidade que está tendo uma adesão enorme, né? Foi um número muito grande que o governo conseguiu abranger nessa modalidade e está sendo muito bom, muito proveitoso. Vale ressaltar, né, que logo a princípio as pessoas interessadas, elas mesmas poderiam se dirigir até um posto do Sebrae e fazer a abertura da empresa dela mesma. Sozinha, nessa né? modalidade, sozinha. Existem pessoas no Sebrae que auxiliam e te dão todas as diretrizes para que você faça isso. Certo. Ou te encaminham para algum escritório de contabilidade. Esses escritórios contábeis podem estar fazendo a abertura desse tipo de modalidade de empresa, do qual não há cobrança de taxas de mão de obra também, né? Nós não cobramos. Não tem um custo, então, não tem custo. O custo da abertura não vai existir, né? Até mesmo que é para incentivar essas pessoas a se legalizarem. Entendi. Mas
Vale ressaltar também, que é importante dizer, que para a abertura ela não vai precisar, mas não tem como ela não estar utilizando de um escritório contábil mensalmente para fazer o acompanhamento, porque ela começa a ser uma modalidade diferenciada de empresa, mas é uma empresa. Então existem algumas declarações anuais que têm que serem entregues para não dar penalidade, para manter a sua empresa regular. A movimentação, no caso se você já tiver um funcionário, folha de pagamento, rescisão, férias, então tudo você vai precisar de um acompanhamento contábil. Então a gente indica que se procure isso um contador. É importante, né? Porque parece que tem um portal, né, que fala justamente isso, que é o portal do empreendedor. Isso, exatamente. O portal do empreendedor te dá todas as diretrizes e menciona que você não precisa de um escritório contábil, mas não precisa na abertura, né? Sim. Num segundo momento, para fazer todos os acompanhamentos, porque existe uma manutenção, né? Sim, se existe manutenção. Se tem o funcionário, mesmo para recolher a taxa, né? Sim, a taxa até se torna um pouco mais tranquila, porque a gente pode fazer, porque ela é um valor fixo dado pelo governo. Então a gente pode colocar esse valor fixo e fazer todas as guias de uma única vez para o empreendedor. Certo. Porém, no caso ele tendo um funcionário, ele vai precisar fazer as guias mensais desse funcionário, recolhimento de fundo de garantia, o próprio olerite. O próprio olerite. Então, se faz necessário que se tenha um acompanhamento, né? Ok. E no caso de comércio, existem, a gente vê alguns transtornos que de repente são ocasionados quando algum cliente vai numa empresa que é EI e solicita uma nota fiscal, pedindo essa nota fiscal que ela seja paulista. Na situação dos créditos, o que acontece? O MEI, que é hoje o EI, ele não tem como estar dando esse crédito, né? Esse crédito não é permitido para ele, porque ele tem uma modalidade diferenciada de arrecadação, então isso não compõe. Então as empresas vão estar comprando dessas empresas EIs, vão ter notas fiscais, tudo normalmente. Só que não vai ter o crédito. Mas não entra no programa da nota fiscal paulista. Nota fiscal paulista ela não vai ter. E é interessante porque eles têm nota fiscal, né? Sim. E aí, olhando pelo lado do consumidor, ele não sabe disso, ele não sabe dessa categoria EI, né? Exatamente. Então ele chega e realmente quer a nota paulista. Verdade. Né? E se o empresário ele não estiver sendo bem assessorado, ele até acha que ele pode dar, põe lá o CPF, mas não vai cair o crédito. Exatamente, né, exatamente. Esse é o grande problema, né? Que não se tem essa orientação. Então, vale ressaltar, pessoal, aí que tem um EI, não poderia, então, estar dando crédito de nota fiscal paulista para os seus clientes, né? Vale ressaltar isso. E vale a pena falar, porque o consumidor tem que saber que existe essa modalidade que você vai comprar alguma coisa, um serviço, uma roupa, né? Exatamente. E se fizer parte dessa modalidade, não tem a nota fiscal paulista. É interessante isso, né? E a gente tem agora também uma modalidade novinha, acabou de sair do forno, agora foi a lei do ano passado, e foi instituída agora em janeiro de 2012 a EIRELI. A EIRELI é uma nova modalidade que veio aí para também quebrar algumas dificuldades, vamos dizer assim, que alguns empresários tinham, no sentido de preservação de seus bens. Né? O que é o EIRELI então hoje? É uma modalidade de empresa, que ela pode ser microempresa ou empresa de pequeno porte, uma empresa normal também, e ela extingue alguns critérios que uma microempresa normal, uma empresa normal, teria sendo ela individual. Vou dar um exemplo. Qual é a diferença? Uma empresa individual hoje, o que ela pode estar fazendo? Ela vai abrir empresa com o capital que ela achar mais adequado. Esse capital pode ser a integralizar, que é um capital que você vai colocar depois dentro da empresa, né? Você começa com um valor e você vai acrescentando outros. Não existe um mínimo para começar nessa individual? Não existe. Certo. Só que no caso de uma falência, de uma concordata, de ter algum problema de ordem judicial, trabalhista, que seja, a empresa responde por ela mesma. E o responsável pela empresa, na falta de bens para suprir essas necessidades, os bens do titular da empresa, né, porque é uma empresa individual, vale ressaltar, então ele se confunde junto do patrimônio. Então, se a empresa tiver um valor de débito muito
uma dívida muito além do que é o capital social dela, o que ela tem de bens, ela pode comprometer os bens individuais próprios da pessoa. A Eireli vem para mudar isso. Por quê? Ela se torna uma empresa com um capital limitado, né, onde você tem um valor mínimo para você estar colocando de capital, que seria hoje 100 salários mínimos. Esse é o capital social inicial da empresa, 100. Não pode, 100. O salário mínimo hoje está em 622, então teria que, para abrir um Eireli, teria que ter R$ 62.200 de capital inicial. Claro, né, obviamente esse valor teria que ter origem, né, a comprovação da sua origem, para estar fazendo essa abertura da empresa. Entendi. O diferencial é que essa empresa, ela tem esse valor limitado, e ela tendo esse valor limitado, se acontecer qualquer uma daquelas situações que eu falei, de ordem judicial, né, de problemas financeiros, não se confunde o patrimônio da empresa com o patrimônio do responsável pela empresa. Isso é interessante. Dá uma assistência melhor e uma precaução, né, de valores aí que podem ser preservados de qualquer problemas futuros. Mas esses 100 salários mínimos sempre vai ter que ter disponível? Ou só na abertura? Não, esse valor é o valor inicial de capital da empresa. Então, esse é o valor que se compromete, que você tem que ter para você estar montando esse empreendimento. Né? Então, no caso, se você vai iniciar com esse valor, em cima desse valor que, de repente, alguma ação futura vai poder estar se beneficiando. Entendi. Assim, né? Bom, existe um monte de dúvida, mas eu vou pedir para você segurar um pouquinho aí, que nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saiam daí. Olá, meu nome é Cleomar da empresa jobincompany.com. Estou lançando o clube de desconto para condomínios, ou seja, as melhores empresas de Guarulhos oferecendo descontos diferenciais. Se você mora em condomínio, entre no nosso site e cadastre, jobincompany.com. Cito um exemplo, Dondoca Cabeleireiros, 10% em maquiagem definitiva. É um bom desconto, R$50, gente. Vamos aproveitar, clube de desconto, jobincompany.com.
Olá, estou aqui na Andréa Marques Calçados e separei alguns modelos de bota para vocês. Botas montaria, temos bota country, várias cores e também botas flat, solado de borracha, bem confortável. Inclusive hoje estou usando uma marrom que é muito confortável. Vários modelos e cores para vocês. Separei também sapatilhas. R$ 59,90, com muito strass, brilho, dourado está em alta. E também algumas sapatilhas aqui a R$ 49,90. Não percam, várias cores. E aqui uma novidade, gente, organizador de bolsa. Porque facilita quando trocamos de bolsa. Você não precisa tirar tudo que você tem. Você tira o organizador. Aqui um modelinho para vocês, esse é o organizador grande, mas nós temos o pequeno também, né? O grande ele tem zíper e o pequeno não tem zíper, gente, mas cabe tudo. Você coloca carteira, documento, tem as divisórias para batom, para tudo o que você quiser. E aí na hora de trocar de bolsa é só tirar, colocar dentro da outra e pronto, você já pode sair. Então esperamos vocês aqui na Diogo de Faria 123, Centro de Guarulhos, 2440-5200. Mimo Petit, moda infantil de 0 a 12 anos. Separamos hoje para vocês conjuntos de inverno, como este da PUC. PUC a partir de R$ 78,00. Inclusive esse custa R$ 78,00. E mais 2 modelos da Banana Danger. Gente, vários modelos, vocês têm que vir conferir. Hoje mostramos para os meninos, mas também a moda para as meninas. É Mimo Petit, façam uma visita. Nós da Bartz em Móveis Planejados convidamos você para fazer uma visita em nossa loja. Temos maquinários de última geração com profissionais treinados pela própria fábrica para sugerir as melhores opções do mercado. Estamos há 18 anos no mercado, trabalhamos com produtos de primeira linha, 100% MDF, assessorando você e a sua família. Contamos com as melhores equipes de montagem e atendimento, do início ao pós-venda. Venha conhecer a Bartzen e fique por dentro do que há de mais novo em beleza e funcionalidade. Nossa mega promoção, 30% de desconto em 12 vezes sem juros, com o primeiro pagamento para agosto. Bartzen Prime, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 2697, na Vila Rosália, Guarulhos. Telefone 4307-1819. Aguardamos a sua visita. Bartzen Prime. Bem, voltamos com Silvana Araújo, da Controller, Contadores Associados, e vamos continuar falando, né, Silvana? Vamos. Sobre essa modalidade nova que é Eireli. Então você disse que o Eireli, ele está desde janeiro, é isso? Essa nova lei? Desde janeiro desse ano, mais precisamente 9 de janeiro de 2012, é que entrou a vigorar o Eireli. E o Eireli, ele se diferencia, essa parte eu entendi bem, acho que fica claro para todo mundo, né? Você tem que ter um capital de 100 salários mínimos para ser Eireli. Isso, né? Esse é o mínimo estipulado. E o que diferencia ele é exatamente que, se a empresa passar por algum processo judicial ou alguma causa trabalhista, que normalmente o sócio não, porque é um só, né? É um só. Então o empresário que teria que disponibilizar dos bens pessoais para cobrir isso, não é? Exatamente. Numa empresa normal, né? Que é convencional, o que aconteceria? Se a pessoa tem uma empresa individual, os bens dela se fundem aos bens da empresa. Então, o patrimônio, em um determinado momento, passa a ser um só, no caso de sofrer alguma ação judicial, dívidas, penhora, esse tipo de coisa. Então, para preservar o patrimônio, foi criada, então, a Eireli. E a Eireli só pode para uma empresa individual? Sim. Porém, se você tiver uma empresa sociedade, né, se você tiver 2, 3 ou mais sócios, desde que seja ela limitada, você pode fazer a transformação para a Eireli. É comum também a gente ter alguns casos de empresas
que abrem como sociedade, onde um tem 99% de participação no capital social e o outro sócio apenas 1%. Normalmente se fazia isso justamente para se preservar a questão de patrimônio, para ter uma empresa limitada, para ter maiores portas abertas aí de outras grandes empresas para poder estar exercendo a sua atividade, prestando um serviço para essas empresas maiores. Porque se é individual não poderia ser limitada, é isso? Não, se é individual o patrimônio é ilimitado, né? A responsabilidade do sócio, no caso do proprietário, é ilimitada. Entendi. Isso falando em questão de valores. Então, o diferencial é esse. Hoje, a Eireli dá ao empresário a condição dele separar o patrimônio individual pessoal dele do patrimônio da empresa. Ele não se mistura. Entendi. E hoje eu já tenho uma empresa individual. Eu também posso transformá-la em Eireli? Pode sim. É só procurar um escritório de contabilidade, falar exatamente as atividades que você vai exercer. Se você quiser mudar também a atividade, também é permitido. E a gente faz a transformação de empresa normal para a Eireli. E a Eireli pode também ter filiais? Pode sim. Ela vai ser uma empresa normal, onde ela vai ter todos os critérios normais de uma outra empresa, né? Então ela pode também ter filiais. E olha o que a gente falou no começo, né, Silvana? O quanto é necessário para você abrir um negócio, um escritório de contabilidade, né? Porque o contador vai dar todas as diretrizes, né, de como é que funciona, qual que é a melhor opção também para o empresário, porque é comum, dependendo da atividade profissional, o enquadramento que a pessoa às vezes quer não ser o melhor naquele momento para a empresa, né? Então a gente faz uma análise também da atividade, do faturamento, para a gente saber onde melhor essa empresa vai se encaixar na colocação de tributação. E até porque nós não ficamos acompanhando essas leis, as mudanças, né? Não. E vocês ficam o tempo todo, Exatamente, é o nosso trabalho Tem cuidar que da saúde financeira e legal da empresa. Tem mais alguma coisa do Eireli que você queira acrescentar? Olha, eu acho que é importante dizer que o capital tem que ser totalmente integralizado, né? Que as outras modalidades, por exemplo, você pode iniciar uma empresa com capital social de 50 mil reais, do qual 20 mil é integralizado e os outros 30 mil ainda vão ser integralizados num período. Só explica pra gente o que é integralizar. Integralizar é você pôr de fato esse dinheiro na empresa. Entendi. Então, integralizado é quando o dinheiro realmente já compõe o capital da empresa. Integralizar é uma promessa de que esse capital vai entrar num prazo determinado em contrato, do qual, na realidade, você vai estar colocando um prazo que ele vai vir. Esse é integralizar. E o integralizado, ele já existe, ele já está lá de forma em moeda, né? Moeda corrente do país, ou então através de imóvel ou de um automóvel, qualquer coisa que possa se transformar em valor. Isso é permitido. Eu acho que é interessante também ressaltar sobre o Eireli que, além das filiais que você pode estar abrindo, você pode estar para todo o segmento, no final do nome da empresa sempre vai ter que constar Eireli. E aí, na opção de Eireli, você pode também fazer a opção do enquadramento fiscal dela, que você pode estar solicitando que ela seja uma empresa simples, uma empresa lucro presumido ou não, uma empresa ME ou EPP ou uma empresa normal. Agora, peraí que você falou um monte de coisa, né, gente? Bem, vamos por partes, né? Então, no final do nome da empresa tem que ter Eireli. Eireli, isso. E a microempresa, você falou microempresa, EPP... A microempresa é a ME, que são as empresas com... a microempresa com um porte menor. O que acontece? Isso aí é diferenciado pelo faturamento das empresas. Faturamento e número de funcionários ou não? Não, só faturamento anual. Certo. Depois dessa modalidade, a gente iria para a EPP, né, que é a empresa de pequeno porte. Que também tem um outro faturamento, um patamar de faturamento dentro do período de 12 anos, de 12 meses, que é o período anual. E depois disso a gente tem a empresa normal, que tem um faturamento bem acima.
Independente se a empresa vai ser EIRELI, ela pode, ou uma empresa normal, ela pode ser ME ou EPP ou normal. O que vai definir é o faturamento dela, tá? E aí, independente dessas modalidades, ela ainda pode também estar escolhendo a forma de tributação, que ela seria uma empresa lucro presumido. Isso é interessante. Ou uma empresa simples. O que vai definir? O que vai definir também nesse caso, seria a atividade. Existem algumas atividades que não são permitidas para que a empresa seja optante do Simples. Que é o Simples Nacional, né? O Simples Nacional, que alguns chamam de Super Simples, mas é o Simples que a gente tem uma modalidade um pouco menos complicada, vamos dizer assim, de tributação, e a carga tributária, os valores percentuais bem menores também. Né? Então, Simples Nacional, para quem pode, é uma boa opção. É uma boa opção, desde que o seu contador faça a análise da sua atividade, porque existem algumas atividades que são permitidas você ser optante pelo Simples, porém não é uma situação muito favorável naquele momento para aquela empresa, porque o Simples ele tem alguns anexos, né? Que vai dividir as atividades e em cima disso também os percentuais de cobrança de impostos. Então o que acontece? Dependendo da atividade, você pode estar sendo enquadrado no Simples em um tipo de anexo que pode ter a cobrança maior de imposto do que se fosse um optante pelo presumido. Quer dizer, então o contador vai fazer alguns cálculos para ver se realmente a vantagem nesse caso é fazer parte do Simples Nacional. Exatamente. É aí onde entra o trabalho, eu acho que mais louvável do contador, onde ele não somente faz emissão de guias, faz aberturas e encerramentos, ele faz também a análise, o acompanhamento e a consultoria, que eu acho que é o mais importante, do que é o melhor para aquela empresa, quais são as melhores tomadas de decisão que o empresário pode estar fazendo para alavancar o seu negócio. Então veja, o trabalho do contador não é nada simples, né, Silvana? Não é, ele vai muito além do que se imagina, né? Hoje o contador, volto a ressaltar, que ele é um consultor, né? Ele pode estar, a informação que o contador vai passar para o gestor da empresa é de uma importância tão grande que dá a transparência de exatamente como a empresa está. Mas para isso é muito importante que haja uma confiança muito grande entre o empresário e o seu escritório de contabilidade, para que eles falem a mesma língua e que não exista nenhuma omissão de informação, seja tudo o mais transparente possível, para que realmente a gente possa exercer o nosso trabalho da melhor maneira e dar diretrizes de como a sua gestão pode ser melhorada, porque a gente sabe que a gente pode, em alguns momentos, falar o que está gerando um pouco mais de custo, o que está gerando uma despesa desnecessária, qual é o melhor caminho, o que a gente pode mexer, para poder estar orientando melhor o cliente para que ele realmente possa ter um êxito mais satisfatório na empresa dele. Quer dizer, e é uma pessoa que vai cuidar dos valores, dos impostos, dos funcionários, né? Então, realmente tem que ter esse vínculo de confiança, né? Tem, se faz muito necessário que você tenha um vínculo de confiança com o seu contador, para que ele possa ser um confidente seu, para ele falar sobre a saúde financeira da sua empresa, sobre a saúde legal, sobre a saúde fiscal da sua empresa, porque a administração da empresa não é só o ganho, você ter lucros, é também manter a sua empresa legalmente e manter ela dentro dos parâmetros que impõe a legislação. Inclusive na questão da organização, né, de arquivo, do que guardar, Isso. Como guardar. Documentos contábeis terão que serem guardados durante 5 anos, né? Tem que ter toda essa documentação. Existem alguns documentos que a gente tem, que teria que ter uma guarda definitiva, permanente. Né? A gente pode estar falando até num segundo momento de uma outra forma de declarações que está chegando agora esse ano e que está mexendo muito com a estrutura de todas as empresas, que foi um piloto que começou já há algum tempo, pegando as grandes empresas no topo da pirâmide, e agora a gente está lá na base dessa pirâmide, abrangendo todas as empresas daqui de um período muito curto, que seria o SPED. E a gente pode estar falando sobre essa modalidade mais para frente também.
Mas você pode dar uma noçãozinha do que é o SPED pra gente? Só para aguçar e, né, aumentar a curiosidade. Olha, o SPED, né? O SPED é uma coisa assim que o governo vem fazendo várias ações para acabar definitivamente com a sonegação fiscal. Isso é fato. E, mediante isso, a sonegação que atrapalha na arrecadação pública e todas as outras reformas e benefícios que podem ter para o país. Então, o SPED é uma forma mensal de você controlar todas as informações de uma forma casada das empresas, entre Estado, município, federação, e você passa todas as informações através de toda a movimentação de entrada e saída da tua empresa. Certificação digital, aumentam as responsabilidades do empresário, consequentemente também a responsabilidade do contador, né, responsável pelos escritórios de contabilidade. Então é uma coisa que vem aí com muitas mudanças, onde o governo está fazendo todo o confrontamento de informação. Você acha que somente para as empresas ou vai mudar alguma coisa para os consumidores finais também? Não, a princípio os consumidores finais eu não vejo grandes mudanças, mas eu vejo uma Porque mudança... vem falando-se, né, essa especulação por conta da nota fiscal paulista, né, por que o governo ia dar algum crédito, mas é justamente para os comerciantes, por exemplo, as empresas soltarem as notas fiscais, né, para ter essa cobrança, né? Exatamente. O consumidor final acaba, de uma certa forma, na questão da nota fiscal paulista, sendo um fiscal, né, para os órgãos públicos, porque ele fiscaliza, porque ele sabe que se ele comprar aquela mercadoria e pedir a nota fiscal paulista, né, ele pode ter crédito daquilo. Sim. E ele tem como consultar se aquilo foi lançado ou não, né? Então, em cima disso, ele acaba cobrando os comerciantes, as empresas, a permanecer com as escriturações em dia. E com isso, o governo tem cada vez um índice menor de sonegação ou de omissão, podemos dizer assim, de informação. Então o intuito é de juntar todas as informações. O intuito é de ter juntar um controle todas melhor, as informações, né? E funciona assim. O que foi que você me disse no mês passado? Eu te disse isso. O que foi que você me disse agora no final do mês mesmo? Foi isso. Ah, então tudo bem. Então agora a gente vai entregar o SPED, deixa eu ver se tudo aquilo que você já me disse várias vezes se bate agora no fechamento. É basicamente isso. E existe projeto para algumas declarações acessórias que a gente costuma fazer elas estarem deixando de existir, e algumas declarações anuais de serem extintas, né? Porque as empresas têm obrigações mensais que não tem como estar sendo alteradas ou deixá-las de fazer. E existem as declarações anuais que também servem como base, as mensais servem como base para o confrontamento do que você vai declarar no exercício seguinte, da sua movimentação do ano anterior. Quer dizer, a mensal com a trimestral, com a anual, vai se misturando, vai tudo se juntando, e o governo tem com isso o retrato exato do país, o retrato com a nota fiscal paulista, querendo ou não, ele sabe exatamente o que o consumidor está comprando. Ele já sabe a renda dele, né? Verdade. Então ele sabe qual é a renda, e agora tem um outro formato que ele sabe também qual é o gasto, né? Quer dizer, ele ganhou 10, como é que ele gastou 20? Exatamente, exatamente. Então o cerco vai realmente se fechando, né, Silvana? Verdade, o formato que foi se criando é esse. E até mesmo e isso faz parte do crescimento, né, cultural, social de um país. Então acho que tem que estar todo mundo formalizado mesmo, e a gente tem que acabar com qualquer tipo de omissão de informações. E é muito bacana esse Whey, o Eireli, né? Principalmente o Whey, porque foi tirando várias pessoas da informalidade, né? Exatamente. E essas pessoas que saíram da informalidade, elas começam a ser enxergadas pela sociedade de uma outra forma, né? Esse pessoal do Whey agora, eles têm CNPJ, eles podem abrir uma conta em banco, eles podem ter cartão de crédito, as maquinetas para fazer as suas vendas, né? Então tudo isso vai dando um ar de realmente estou saindo da informalidade, estou virando uma empresa, e com isso há a necessidade de crescimento. Sim, porque aí ele tem mais facilidade para comprar, ele tem mais crédito, né? Exatamente, ele é visto como um empresário mesmo. Até por conta disso foi tirada a expressão de MEI para EI,
para tirar aquela empresa de micro, muito pequeno, tal. Ninguém gosta de começar uma coisa sendo chamado assim, né? Sou micro, sou pequenininho. Mas ainda tem a microempresa, né? Tem a microempresa, mas a microempresa ela não precisa estar no nome, né, a razão social, a denominação dela não precisa conter o ME. Você faz a opção, né, dentro dos órgãos necessários, e isso você não precisa colocar isso você de uma não forma precisa exposta. ter ME no nome. Não. Agora você não precisa expor agora, isso. Agora então você não precisa já precisou. Mais. Já precisou. Houve situações que você precisava colocar o nome da empresa, e que se fosse individual, o nome da empresa seria o seu nome, e no final ME. Hoje isso já foi alterado. Então quem tem ME também consegue tirar o ME. Sim. Sim. E o EIRELI ainda precisa ser a empresa, por ser individual, quando individual, entrar no nome da pessoa, do empresário? Sim, no final vai ter que colocar, a primeiro instante vai ter que ser o nome da pessoa e a atividade dela, né? Vamos supor, Joana Boutique Eireli, né? E com o sobrenome. Então, se eu quisesse pôr fantasia boutique, eu não poderia. Tem que entrar nesse primeiro momento, não, mas você pode estar criando o nome fantasia que vai em todo o seu material. E aí você pode estar colocando o que você quiser. Então tem o nome da empresa e o nome fantasia. Exatamente. Exatamente. Essas são as modalidades. E a gente está num processo aí de grandes mudanças, tanto no ramo contábil como no ramo das legislações das empresas. Assim, o governo vem fazendo muitas mudanças que a gente analisa que isso é para o crescimento do país, que é para uma melhora mesmo, né? E vai vir mais mudanças, com certeza vai vir muitas mudanças ainda. Tem a certificação digital, que em breve vai ser para todos os setores, para todos os órgãos, né? SPED fiscal, SPED contábil, SPED social. A certificação fiscal, a gente fala em nota fiscal eletrônica, por exemplo. E um certificado digital que você precisa, que seria a sua assinatura digital, para você estar fazendo o reconhecimento disso na entrega das suas informações. Sejam trabalhistas, dos funcionários, você usa essa certificação? Tem que seja para os impostos? Sim, as empresas agora elas estão fazendo essa certificação digital, né, onde o escritório de contabilidade faz todo o preparo da exigência, todas as documentações, o empresário se desloca até o local para poder estar fazendo essas assinaturas. E depois ele pode passar uma procuração para o seu administrador ou para o seu escritório contábil para que sejam entregues as declarações. Através sempre dessa certificação digital, que é a assinatura, a identificação da informação. Entendi. Que é o que nós estávamos falando, né? O meio de unir tudo, né? É o meio de unificar porque todas tem uma as assinatura, todas as informações que você entregar vai ser através desse certificado, né? Digital. Isso mesmo. Muito bom. Bom, Silvana, acho que deu para esclarecer muitas dúvidas, né? Porque a gente sabe o quanto as pessoas sonham em montar um negócio, né? E você deu umas dicas legais sobre, mesmo para aquele que quer montar e ainda não sabe o que montar. Exatamente. E aquele empresário que já tem a sua empresa em movimento e de repente está achando que ela não está indo da forma como ele imagina, como ele gostaria que tivesse, a arrecadação dele ele acha que não está correta e tal, procura um escritório de contabilidade ou então já procura o seu próprio contador, né? Que normalmente as empresas que já estão em andamento, ela obrigatoriamente teria que ter um contador. Então que ela procure e tire suas dúvidas com ele para de repente, conversando, se abrindo mais com o seu contador, você pode ver uma opção melhor de você mudar o rumo do seu negócio. Então, se você também está passando apertado, conversa com o contador. Consulte isso é muito importante. É. Bom, Silvana, eu agradeço por essa entrevista, porque eu acho que nós elucidamos muitas dúvidas. Obrigada. Eu sei que a Controller está crescendo cada vez mais, então espero que você continue com todo esse sucesso. Obrigada. Pessoal de casa, obrigada também. E lembre-se, consulte sempre um contador. Gente, chegamos ao fim de mais um programa Simples Assim e até a próxima semana.
Olá, meu nome é Cleomar da empresa jobincompany.com. Estou lançando o clube de desconto para condomínios, ou seja, as melhores empresas de Guarulhos oferecendo descontos diferenciais. Se você mora em condomínio, entre no nosso site e cadastra, jobincompany.com. Cito um exemplo, Dondoca Cabeleireiros, 10% em maquiagem definitiva. É um bom desconto, R$50, gente. Vamos aproveitar, clube de desconto, jobincompany.com. Olá, estou aqui na Andréa Marques Calçados e separei alguns modelos de bota para vocês. Botas montaria, temos bota country, várias cores e também botas flat, solado de borracha, bem confortável. Inclusive hoje estou usando uma marrom que é muito confortável. Vários modelos e cores para vocês. Separei também sapatilhas. R$ 59,90, com muito strass, brilho, dourado está em alta. E também algumas sapatilhas aqui a R$ 49,90. Não percam, várias cores. E aqui uma novidade, gente, organizador de bolsa. Porque facilita quando trocamos de bolsa. Você não precisa tirar tudo que você tem. Você tira o organizador. Aqui um modelinho para vocês, esse é o organizador grande, mas nós temos o pequeno também, né? O grande ele tem zíper e o pequeno não tem zíper, gente, mas cabe tudo. Você coloca carteira, documento, tem as divisórias para batom, para tudo o que você quiser. E aí na hora de trocar de bolsa é só tirar, colocar dentro da outra e pronto, você já pode sair. Então esperamos vocês aqui na Diogo de Faria 123, Centro de Guarulhos, 2440-5200. Mimo Petit, moda infantil de 0 a 12 anos. Separamos hoje para vocês conjuntos de inverno, como este da PUC. PUC a partir de R$ 78,00. Inclusive esse custa R$ 78,00. E mais dois modelos da Banana Danger. Gente, vários modelos, vocês têm que vir conferir. Hoje mostramos para os meninos, mas também a moda para as meninas. É Mimo Petit, façam uma visita.
Nós da Bartz Imóveis Planejados convidamos você para fazer uma visita em nossa loja. Temos maquinários de última geração com profissionais treinados pela própria fábrica para sugerir as melhores opções do mercado. Estamos há 18 anos no mercado, trabalhamos com produtos de primeira linha, 100% MDF, assessorando você e a sua família. Contamos com as melhores equipes de montagem e atendimento, do início ao pós-venda. Venha conhecer a Bartz e fique por dentro do que há de mais novo em beleza e funcionalidade. Nossa mega promoção, 30% de desconto em 12 vezes sem juros, com o primeiro pagamento para agosto. Bartz em Prime, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 2697, na Vila Rosália, Guarulhos. Telefone 4307-1819. Aguardamos a sua visita. Bartz em Prime.